Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 26ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa será a nossa última palestra dessa série. Nós continuaremos falando sobre esse assunto na próxima série sobre o livro de Hebreus, que nós estaremos fazendo, que também fala sobre o sacerdócio de Jesus. Eu convido vocês todos a permanecerem nesse tema e investigarem mais sobre esse tema, que é algo muito interessante, que abre a nossa mente, nos desperta. Amém? Vamos lá então à segunda parte da conclusão. Um elemento simples para nós iniciarmos aqui. Olha só o que João diz nas suas epístolas. Quem ama conhece a Deus e é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus e não é nascido de Deus. Aquele que odeia seu irmão, por si mesmo e por si só, não é nascido de Deus. O que nós falamos em todas essas palestras é que à medida que a revelação de Deus na Escritura avança e caminha, tudo começa a ficar cada vez mais parecido com o Espírito de Jesus e da ordem de Melquisedeque. Quando nós avançamos mais ainda e entramos na Escritura e vamos até o livro de Apocalipse, o apóstolo João poderia dizer que aquele que está assentado no trono se chama Deus, Javé, Jeová ou qualquer outra coisa, mas ele chama de alguém indiscernível, absoluto, transcendente, inominável. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus invisível, que ninguém jamais viu ou verá, pois ele é o unigênito do Pai, que tem revelado a Deus. Ele é Jesus. Na Nova Jerusalém, só existe a luz do Cordeiro, porque Deus é tudo em todos os homens. Na Nova Jerusalém existem 12 portas, e todas estão abertas em todas as direções. Não há lugar que não exista uma porta aberta. As folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, de todos os povos. Todas as nações da terra sobem à Nova Jerusalém, com arte, com canto, com gozo, com glória, com saber, com gratidão, levando o sacrifício de uma consciência grata ao Cordeiro que está na Nova Jerusalém. Para onde nós estamos indo, não há religião para poder ser de Deus. Se houver religião, é do homem. E se for de Deus, não é religião. João diz: eu andei pela Nova Jerusalém e não achei nela igreja alguma. Não achei nenhum tipo de igreja e nenhum tipo de religião. Porque nela não há santuário. Porque o Cordeiro é o seu santuário. O culto é a vida e a vida é o culto. Nós todos nesse lugar estaremos sobre a luz que hoje já ilumina todo homem. Mesmo que o homem não a veja, ela ilumina, mas aquele dia nós veremos essa luz que hoje nos ilumina a todos nós. Tudo que falamos durante esse período se limita a 2 ordens. Temos a ordem histórica, testemunhal, redatorial, necessária e imprescindível. Nós somos gente do espaço-tempo. Precisamos da história, da referência, da memória, da lembrança, da advertência, da admoestação. Precisamos de trilhos, precisamos de marcos. Faz parte da necessidade de nossa finitude. Mas uma vez que a gente alcança essa compreensão, nós temos que transcendê-la, sair dos limites humanos
Temos que deixar essas limitações infantis e qualquer coisa que em Abraão se vincule apenas como uma história. Precisamos mergulhar na transcendência da ordem de Melquisedeque, da qual Jesus é o único sacerdote sobre todos os homens. Pedro, na casa de Cornélio, fez uma declaração supostamente herética, que só sobrevive porque foi ele que falou, mas a gente nunca comenta. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Todo homem que teme a Deus é aceitável em qualquer povo, tribo, língua, nação, onde quer que haja corações que amem a paz, o amor, a justiça, a verdade e vivam com esperança a bondade. Aí, neste lugar, Deus está presente. Mesmo que não se saiba o nome dele, posto que para com Deus o que importa é a verdade no coração e não a afirmação histórico-cultural do nome de Deus, posto que Deus não tenha que se explicar ao mundo em termos judaicos ou em termos históricos ou em termos de nomes. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16. Aqueles que pecaram sem lei perecerão. Mas os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Paulo, nesse texto, depois dele falar de todas as depravações dos romanos, ali em Romanos 2, que era incurável, ele fala também do moralismo dos judeus, que também era incurável. Aí ele chega às ilhas, às nações, os povos sem deuses, sem nomes, sem orientação, sem lei, e diz que eles servem de lei para si mesmos. Porque a verdadeira luz que vinda ao mundo, que ilumina a todo homem, lhes dá consciência, fagulhas, e rompe de tudo da consciência humana, de modo que ora os acusa e ora os defende. Alguns deles guardam a norma da lei que eles nunca leram em escrita alguma, mas que está escrito como consciência instalada dentro deles pela verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste e ocuparão lugares na mesa no reino de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. E muitos ficarão de fora. Nós veremos muitas surpresas. Nós teremos surpresas quando Deus revelar os segredos dos corações dos homens, segundo o Evangelho. Paulo escreve a Tito e diz: Ele é o nosso grande Deus e Salvador, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Ora,
É para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança num Deus vivo, Salvador de todos os homens. João, na sua primeira epístola, inicia o capítulo dizendo: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não anunciamos o universalismo, como dissemos em palestras anteriores, porque nem todos serão salvos, mas eu lhe garanto, a pessoa tem que querer muito ficar longe de Deus a eternidade inteira. Tem que querer muito. Na religião, todo mundo que não faz parte do grupo sagrado já está fora. Todo mundo que não está na igreja, entre aspas, já é filho do inferno. Mas no Evangelho não é assim. No Evangelho, a pessoa tem que querer ficar longe de Deus. Mas tem que querer mesmo. Porque a graça nos molesta intensamente. A graça de Deus, ela está presente em todo momento. Ela nos instiga a nos aproximarmos do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. A porta é estreita, o caminho é estreito e poucos são os que se ajustam com ele, que se acertam com ele. Nós somos os piores. É porque tudo o que nós sabemos e ainda não encarnamos como verdade e consciência dentro de nós. A partir de agora, quando você andar daqui para frente, não separe mais o joio do trigo. Essa tarefa não é sua, essa tarefa é de anjos. O Evangelho nos chama para juntar e não para espalhar. Não considere que quem é batizado na igreja se tornou agora um membro de um clube celestial, porque o Senhor conhece os que são seus. Os grandes apóstolos da terra, provavelmente, Paulo nunca conheceu, nós nunca conhecemos, mas quando nós chegarmos lá, teremos apóstolos sem nome para todo lado, santos ignorados em todo o mundo. No século XX, não conhecemos nenhum cristão que tenha chegado a 20% da cepa espiritual de Mahatma Gandhi, que carrega algo do espírito do Evangelho nele, que disse, quando inquirido, o vosso Cristo eu conheço. Eu não conheço é o vosso cristianismo, entre aspas. Ele disse, quando falava da causa da Índia, por esta causa eu estou disposto a morrer, mas não existe causa no mundo que eu esteja disposto a matar. E sem derramar uma gota de sangue, os indianos enfrentaram o Império Inglês e expulsaram os ingleses da Índia. Apenas nessa resistência pacífica, eles foram maltratados, mas não levantaram a sua mão para revidar a nenhum inglês. Quando Gandhi foi inquirido e perguntado sobre aquilo que ele aprendeu, ele disse, tudo que eu aprendi no Sermão da Montanha, com os ensinamentos de Jesus. Se todos os livros sacros do mundo fossem queimados e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Não pratique uma fé que mercadeja o Evangelho, de uma fé que serve apenas para gerar dinheiro, que não tem alma e não tem espírito, mas seja de uma fé que gera alma e espírito no coração humano. Ande por aí com o coração desarmado. Aprenda a encontrar pessoas de Deus onde você encontre gente boa de Deus. Todo ser
que é bom é de Deus. Não existe alguém mau que seja de Deus. De Deus são todos aqueles que são bons. Não existe gente ruim de Deus, nem perversa, nem gananciosa, nem mentirosa, nem fofoqueira, nem intriguenta. Todo ser que é bom é de Deus. No caminho nós vamos encontrando a igreja, onde nós encontramos a bondade e a graça. É apenas aí. Qualquer ser humano cujo olhar reflita a luz do amor é meu irmão. Se ele já souber de Jesus, eu celebro isso com Cristo e com ele. Mas se ele não souber, eu digo a ele que todo esse bem que existe nele é porque a verdadeira luz se plantou dentro dele. Mesmo que jamais ele tenha sabido nomear o nome desse amor que ele recebeu e de quem ele recebeu. Isso tudo é uma preparação para a nossa jornada, para a nossa caminhada, o resto da nossa jornada nessa existência. Nenhum de nós é anjo para separar o joio do trigo. Nós devemos apenas olhar com o olhar de Jesus, olhar com o olhar do Espírito de Jesus, o olhar de misericórdia, de amor, de graça, de perdão. Somos pessoas que foram alcançadas e que celebram a bênção de termos sido alcançados. Peça a Deus a luz para enxergar na vida onde quer que o amor de Deus esteja gerando amor nos homens. Enxergue a vida dessa forma, porque Deus é amor. Tem como fruto da sua presença o amor. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus e nunca ouviu e nunca foi dele nascido. E quem ama quem é de Deus, também ama aquele que também de Deus é nascido. É simples assim. 1 João 4, 7 a 13. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros, a todos os seus semelhantes. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nós chegamos até aqui. E hoje nós compreendemos que há uma ordem histórica, a ordem de Abraão. Esta ordem é de utilidade fundamental, porque sem a qual nós não saberíamos o que sabemos hoje. Mas nunca esqueça que existe a ordem de Melquisedeque, a ordem eterna, que é transcendental e que cobre tudo aquilo que não sabemos e atinge a todos os homens que eu não conheço, que abre a porta da liberdade de Deus para amar a quem ele, Deus, desejar amar. Deus criou todas as coisas que existem. Ele nunca criou nada com ódio. Todas as suas obras são obras de amor e obras de graça. Que ele abra o nosso entendimento e que isso entre no nosso coração para sempre. Tudo que falamos aqui não nos exime de pregar o Evangelho, de modo nenhum. Nós não devemos pregar o Evangelho por causa do céu ou do inferno.
Nós devemos pregar o Evangelho porque o amor de Cristo nos constrange. Ele nos instiga a falar desse amor. Quem já se apaixonou sabe o que é isso. Amor faz isso. Quem ama a Jesus não precisa de céu nem de inferno para falar de Jesus. Só precisa do seu amor, do amor dele, queimando no seu próprio coração. É isso que nos move. Foi isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Então pastorei as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeirinhos. É o amor de Deus que nos coloca em movimento do mundo. Não pense que o nome de Jesus significa para os outros aquilo que ele significa para você. Porque para a grande maioria do planeta, o nome de Jesus significa a antítese do que o nome dele de fato significa. Pois é um apelido que ficou estranho, medonho, que já não corresponde ao seu nome. Nem o seu caráter de amor, nem o evangelho da sua graça. Porque ele foi tratado pela religião de uma outra forma. A religião deturpou o nome de Jesus. Por isso, antes de sair jogando esse nome por aí, honre o seu espírito. Honre o espírito que ele representa, sendo como ele, vivendo como ele, sendo Jesus nessa terra, pregando com a sua vida, com o seu caráter. Se dê o privilégio de viver essa graça, a simpatia de Deus, a simpatia do amor de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, a solidariedade de Deus para com todos os homens. Dessa forma, todos vão querer saber que poder é esse que move você nessas direções. E quando você disser que é Jesus, eles vão dizer: não pode ser, pois aqui eles só matavam. E você dirá: não, foi o diabo que usou o nome dele como estelionatário. Isso é coisa de bandido religioso. Se nós não conseguirmos ver Jesus dentro da nossa igreja, qual é a presunção que existe em nós então? A não ser fermento de saduceus e fariseus, senão o culto ao próprio culto. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem entendimento para entender, que entenda. Deus ama a todo homem, até mesmo aqueles que estão nas montanhas do Himalaia, que nunca ouviram o seu nome, os que estão nas tribos mais longínquas, onde ninguém chegou e provavelmente jamais chegará, mas ele chegou lá, ele está lá, ele existe. Ele assiste à morte, ele assiste à vida, ele está em todo lugar. Que nós possamos ver a graça maior que a vida sobre todos os homens e sobre nós também. Perdoa-nos, Senhor, a nossa idolatria de pensamentos. Perdoa os ídolos das nossas doutrinas diabólicas que tornam o mundo pior, que torna o ser mais feio que a própria feiura, pela nossa presunção de julgamento e superioridade. Nós agradecemos a Deus, porque em Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que alcança a todos o quanto Ele quer, que é quem nos mantém vivo e intercede por nós todos os dias, de dia e de noite, e que fez por nós um sacrifício eterno, que não precisa ser repetido. É nele que estamos ancorados, nós e tantos outros quanto nele tem a esperança, mesmo que seja uma esperança sem nome, para alguém que nunca ouviu falar do seu nome, mas tem o seu Espírito, recebeu o seu Espírito e pratica aquilo que é do Espírito dele, que carrega uma esperança inexplicável e essencial
para além daquilo que os olhos veem. Esse Jesus é o Jesus eterno. Esse Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias, não tem fim de existência. Ele está acima de tudo. Ele é o princípio de tudo. Todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele e para ele. Nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo. É o Cristo eterno de Deus, o sumo sacerdote de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os mundos. Amém? Nós encerramos aqui essa série do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus. Abração a todos. Eu aguardo vocês numa próxima palestra em nome de Jesus.